A liturgia de hoje parece um pouco diferenciada daquela que vocês estão acompanhando desde a quarta-feira de cinzas, quando o capítulo 6 do Evangelho de Mateus convidava-nos à penitência, à oração, ao jejum, à caridade. Parece um pouco contraditório porque o Evangelho de hoje fala de glória. Jesus que se transfigura, o reino de sua glória que se transparece na sua face. Parece um pouco diferenciado daquilo que domingo passado vocês escutaram, né? A solicitação de caminhar com nosso Senhor no deserto, fazendo penitência, lutando contra o nosso inimigo maior. São Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, ele mostra quem é o nosso inimigo. E portanto, queridos, eis aí o convite. O Evangelho de hoje é como uma mãe que fala para o filho: olha, filho, aqui tem um presente para te dar, mas você só vai receber depois que executar toda a tarefa. A mãe não é ruim com o filho. A mãe não é ruim com o filho. Paulo, no capítulo 6 da carta aos Coríntios, no versículo 1, ele diz que a gente não deve receber a graça de Deus assim de modo vão. E por isso é preciso passar pelas dificuldades. Me causa uma preocupação grandiosa quando eu escuto um cristão que apenas só fala de glória, mas esquece de abraçar também a cruz. São Paulo, na carta aos Filipenses 1, 29, ele diz: se você tem fé em Cristo, é preciso também abraçar o sofrimento. Então o convite da quaresma é esse. A glória, queridos, é uma realidade. Inclusive o próprio São Paulo experimentou, viu? Tá certo? Ele experimentou a glória. E é interessante que o que ele viu da glória, ele diz assim, é algo inefável. A segunda carta aos Coríntios 12, versículo 4, mostra que essa glória não se pode descrever com palavras. Aquele que contemplou essa glória não consegue descrever. E no entanto, querida comunidade, é uma realidade. É uma realidade tão grande que o próprio São Paulo diz, né, na carta aos Colossenses 3, versículos de 3 a 4, que aqueles que morreram para si e viveram com Cristo em Deus, quando o Senhor manifestar, estes também estarão repletos de glória. Está vendo que coisa fabulosa? Então o que nós estamos a ouvir na liturgia deste segundo domingo é para dizer para você, cristão, vale a pena, não desista, não tergiverse, não volte atrás, seja corajoso. E é por isso que a primeira leitura que nós acabamos de escutar mostra a figura do nosso pai na fé, Abraão. Uma pergunta que eu faço a você: você é capaz de deixar de lado tudo aquilo que é uma segurança sua por causa dele? O capítulo 12 do livro do Gênesis mostra que ele foi capaz de deixar Ur dos caldeus, foi capaz de deixar a sua parentela, sua terra, seus familiares, porque o Senhor disse que iria lhe dar um lugar, e no entanto, Abraão apenas se lançou. Agora faz uma exigência, aquilo que é o futuro de Abraão, porque Deus tinha prometido
uma grande descendência. E, no entanto, nós escutamos na primeira leitura Deus pedindo a ele para oferecer a Isaac em sacrifício. Oh, queridos, Abraão renunciou toda a sua história, deixou o seu passado e agora deixa o seu futuro por um presente, pelo presente. E quem é esse presente? É Deus. É Deus. Abraão está sendo capaz de sacrificar o seu maior presente, a sua vida, a vida do seu filho, em detrimento a Deus. Aqui fica uma pergunta para nós: o que você tem deixado por causa dele? Porque é fácil dizer: eu sou cristão, eu acredito em Deus, a minha fé está toda voltada para Ele. Mas essa fé exige de nós também provações. Lembra do capítulo 3 do livro da sabedoria? Deus nos prova, queridos. E assim como Deus provou Abraão, Ele talvez já te provou e você talvez reclamou, brigou com Deus, falou: Deus não, parece que não olha para mim, não é? Paulo tem um recado para nós. Ele diz na carta aos Filipenses 2, versículo 14: não murmureis, não fiqueis reclamando da vida, porque tudo, capítulo 8, da carta aos Romanos, versículo 28, diz: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Viu? Você é alguém que reclama demais? Mas o que é que você já fez por esse Deus que você acredita? É uma pergunta muito interessante, inteligente, porque a quaresma é um convite a deixar de lado muitas coisas. Desde a quarta-feira de cinzas, a igreja nos convida à renúncia, a deixar de lado. De lá até hoje, o que você deixou? O que você tem deixado? A liturgia de hoje, queridos, e nós escutamos no salmo de hoje, lembra da primeira estrofe do salmo de hoje? Guardei a minha fé mesmo dizendo. Olha que frase linda: é demais o sofrimento em minha vida. Eu fico preocupado com esses cristãos que só falam de glória, mas nunca de cruz. Eu fico preocupado com esses cristãos que apenas louvam, mas quando vem o desafio, talvez, quem sabe, um pedido de renúncia, talvez, quem sabe, uma prova, aí fala assim: parece que Deus não me ama mais. Ô diácono, quantas vezes escuta isso da boca de tantos cristãos, às vezes até de nós mesmos, né? E reclama com Deus, e nada está bom. Ô queridos, você reclama muito? Então talvez aqui está um convite para você nessa quaresma: pare de reclamar. Olha o quanto Deus nos ama. A segunda leitura de hoje diz que Deus não poupou o seu único filho, porque na verdade aquele filho de Abraão é um sinal prefigurativo, porque Deus também ama seu filho de modo assim grandiosíssimo. E olha que nós escutamos no evangelho de hoje: este é o meu filho muito amado. Isaac também foi o filho muito amado de Abraão. E olha como parece com Jesus. Isaac, quando sobe o monte Moriá, nos faz lembrar Jesus que subiu o monte para a sua condenação, o seu sacrifício. Isaac, quando sobe o monte Moriá, diz o versículo 6 do capítulo 22 do livro do Gênesis, que Isaac carrega um feixe de lenha para nos fazer lembrar desse filho muito amado de nosso Senhor, que sobe o monte também com um madeiro nas costas. E aí pergunta o filho: aqui está a lenha,
Está tudo preparado. Onde está o cordeiro, o animal do sacrifício? E olha o que diz o versículo 8º do capítulo 22 do Gênesis: Deus providenciará tudo. Oh, queridos, como Abraão tem tanta fé assim. Já imaginou você ter fé do tamanho da fé de Abraão? Porque Abraão em nenhum momento duvidou do que Deus é capaz. E muitas vezes a gente duvida daquilo que Deus é capaz de fazer. Quantas vezes você, na dificuldade, você reclamou com Deus, quando na verdade a culpa não é dele? Talvez, quem sabe, é um teste para saber até onde você acredita. Por isso que eu acredito, queridos, que nada vem por acaso na nossa vida. Nada, nada. Você está passando por uma dificuldade? Agradeça a Deus. Não reclame. Diga apenas: Senhor, como disse o salmista de hoje, guardei a minha fé mesmo dizendo, é demais o sofrimento em minha vida. Ele não nos abandona, queridos. Ele caminha conosco. Tenha fé. Vale a pena. O mundo está dizendo que é bestialidade ser cristão. É não, queridos. O próprio Jesus disse, Mateus capítulo 13, versículo 43, os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Oh, queridos, vale a pena ser cristão. Aposte a sua vida nele. Ainda que parece tudo obnubilado, ainda que pareça tudo obscuro, é isso aí, queridos. Nosso Senhor falou a Tomé, capítulo 20 do Evangelho de João, versículo 29, bem-aventurado aquele que acredita, sem ver. Bem-aventurado, querido católico, quem confia em Deus, mesmo quando parece que nada está indo bem. Coloque a sua confiança nele, porque ele foi capaz, disse a segunda leitura, se ele foi capaz de dar o seu maior patrimônio para salvar a humanidade, o que ele não é capaz de fazer por você, o que ele não é capaz de fazer por nós, ele fez tudo. Por isso, confiança nele, coloque a sua vida nele. Essa figura de Abraão é só para dizer a você, querido, vale a pena, vale muito a pena. O sofrimento do tempo presente, Paulo disse na carta aos Romanos 8,18, nem deve ser comparado com a glória que está sendo reservada para você. Tenha fé, e que essa quaresma seja esse período assim de luta contra as suas vontades. O cristão que se deixa fazer a sua vontade, esse nunca vai ser livre, esse é escravo. E nosso Senhor quer nos convidar à liberdade. Por isso que o Evangelho de hoje, o Padre nem tocou no Evangelho ainda, não sei se vocês perceberam, que beleza, o espaço, o Monte Tabor, ficou cheio de glória, translúcido, o seu rosto brilhava como o sol, as suas roupas brancas como a neve, para dizer, inclusive Pedro até quis ficar ali, Senhor, não é bom a gente ficar por aqui? Por que Pedro quer isso? Porque na verdade a glória deve ser algo assim, inenarrável, não se pode descrever com palavras. Pedro já queria ficar ali. E por que nosso Senhor chama Pedro, Tiago e João? Porque são os mesmos. Preste atenção lá no capítulo 14, versículo 33 do Evangelho de Marcos. São os mesmos que vão subir ao Getsêmani, o lugar do sofrimento. Eles ficaram apavorados. Nosso Senhor ficou angustiado até a hora da morte. E por que estes experimentam o Tabor?
é para que no momento do sofrimento eles não esqueçam o ideal. Quando a gente perde o ideal, queridos, a gente se deixa levar e arrastar por qualquer coisa. Por isso está o convite hoje para nós, para você: não perca seu ideal por nada. Ainda que tudo pareça bonito, belo, bom, satisfeito, lembre do que Deus disse no Evangelho de hoje: este é o meu filho muito amado. E o que foi que ele disse depois? Escutai-o. Escutai o que ele diz. Oh, queridos, quem escuta nosso Senhor não se perde. Escute. Deixe-se levar por sua palavra. Deixe-se embrenhar. Porque os santos, e por isso que nós veneramos, estes experimentaram e disseram: vale a pena, vale muito a pena. Deixe-se seduzir por nosso Senhor, como o profeta Jeremias 20, versículo 7: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Deixe-se seduzir pelo Senhor, e ainda que as dificuldades sobrevenham à sua vida, você vai tirar de letra, sabe por quê? Porque o seu ideal é muito maior do que o que você está passando. Que Deus abençoe a nossa comunidade de fé, e que essa quaresma seja, sobretudo agora, fomentado por esse Evangelho. Nosso Senhor está justamente a dizer a você: receba o tira-gosto nessa quaresma. Eu dizia no início da homilia que parece que esse Evangelho não tem nada a ver com a nossa quaresma, porque parece que se adeque mais à Páscoa do Senhor e sobretudo à sua ascensão. Mas não. A igreja, a mãe igreja, quer apenas te dizer: veja o que está reservado para você, se você ama verdadeiramente esse Filho muito amado do Eterno Pai. Que Deus nos abençoe, que o bom Jesus olhe por todos nós e nos dê o entusiasmo da fé, para que a gente possa dizer: eu guardei a minha fé, ainda dizendo: é demais o sofrimento em minha vida. Amém.